Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre os meus sonhos bíblicos que eu tive com Jesus. Todas as minhas experiências pessoais eu gosto muito de trazer base bíblica. E se acaso eu ter alguma experiência pessoal e eu não encontrar base bíblica para isso, eu nunca vou dividir com vocês. Mas até agora, todas as minhas experiências pessoais tiveram bases bíblicas para a glória de Deus, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Amém? Então eu quero dividir com vocês 4 dispensações de Cristo que são bíblicas e eu tive experiências pessoais com isso e foi maravilhoso, porque é muito gostoso você viver algo e depois você procura na Bíblia e você vê que isso é real. Isso edifica muito a tua fé, porque o Deus da Bíblia, ele é o Deus vivo e ele está no meio de nós. O mesmo Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar é o Deus que está hoje aqui, cuidando dos meus e dos seus sonhos. Em nome de Jesus, ele é o mesmo Deus, ele é imortal, ele não muda, ele não tem sombra de variação. Deus continua eternamente sendo o mesmo. Amém? Então eu quero dividir com vocês a primeira vez que eu vi Jesus, que foi no trono, e em Apocalipse 7:11 fala sobre Jesus estar no trono. Essa foi a primeira vez que eu vi Jesus, foi bem no início da minha conversão mesmo. Na verdade, eu acredito que eu tinha acabado de aceitar Jesus, então eu não tinha conhecimento da palavra, eu nem sabia que Deus era vivo, eu nem sabia que Jesus era real. Para mim, ele foi somente um homem que de fato existiu, que passou pela terra, que morreu e ressuscitou, mas na minha cabecinha eu pensei que ele tinha ressuscitado e ido embora pro céu, sabe? Então, de alguma maneira, eu acreditava na existência de Deus, mas pra mim ele era um Deus distante. Eu não acreditava que Deus era um Deus que estava no meio dos vivos. Eu pensava que a gente só poderia ter um contato pessoal e íntimo com Deus depois da morte. Esse era o meu entendimento. Então, quando alguém falava de Jesus, pra mim era algo muito distante, era algo que, tipo, em vida eu não ia poder ter algum relacionamento. Mas depois que eu li a Bíblia, eu entendi que ele é Deus dos vivos, ele não é Deus dos mortos. Então ele está aqui na terra trabalhando pelos vivos. Amém? Porque depois que morreu, acabou. A gente tem que buscar pela nossa salvação enquanto a gente está vivo. Porque depois da morte é só juízo final. Não adianta chorar, não adianta se arrepender. Foi bem no início da minha conversão e foi algo muito puro, porque esse foi o primeiro sonho que eu tive com Jesus. Eu tinha 21 anos e eu ainda fazia um monte de coisa errada. Eu ainda usava drogas, eu ainda bebia, eu ainda tinha uma vida totalmente imoral, principalmente na parte sexual. Mesmo assim, ele se apresentou para mim em sonho. O mais engraçado é que nesse sonho eu estava em forma de uma criança de 6 anos de idade e eu fui abusada sexualmente aos 7 anos de idade. Ou seja, até os meus 6 anos de idade eu me encontrava pura. E na palavra do Senhor diz que no céu só entra pessoas puras. Tanto é que na Bíblia o próprio Jesus disse: se vocês não forem como crianças, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Então, a primeira vez que eu vi Jesus, eu tinha 21 anos, mas foi em sonho, e eu estava na forma de uma criança de 6 anos de idade, e eu vi nitidamente Jesus. Eu subi para o céu e eu vi Jesus sentado no trono. Ele estava em um trono direito, porque à esquerda tinha outro trono, era um trono maior. Eu só vi os pés de Deus Pai, que era gigante, mas era muita luz. E à direita eu vi Jesus, que era do tamanho de um ser humano, e ele estava com roupas brancas, ele tinha uma coroa na cabeça e um cetro na mão. Ele tinha um cabelo longo, ondulado até aqui mesmo, e ele era magro, e ele realmente tinha um rosto de um judeu, não tenho o que falar, e ele estava sério olhando para frente. E eu vi um exército de anjos em volta do trono dele. Era um altar em forma de círculo, né? Tinha os 2 tronos e ao redor era somente anjos e anjos ao redor inteiro do altar. Porém, todos os anjos estavam olhando para a mesma direção. Todos estavam olhando para frente. Deus Pai e Jesus estavam olhando para frente e os anjos também estavam olhando para a mesma direção, todos para frente. Foi quando eu fiquei olhando, admirada e maravilhada, e foi quando Jesus olhou para mim pela primeira vez e ele me olhou, ele me notou e ele sorriu para mim. Foi quando eu acordei. E foi maravilhoso esse sonho. E depois, procurando na Bíblia, eu descobri que sim, em Apocalipse 7:11 está escrito que Jesus de fato está sentado em um trono. Amém? Em Apocalipse 19:7 fala sobre o casamento de Cristo com a noiva. Depois do arrebatamento, a igreja vai subir. O arrebatamento é a igreja subindo para os ares. Lá nos ares, lá no céu, vai acontecer o casamento do Cordeiro com a noiva, de Cristo com a igreja. E vai ter um casamento, uma festa, um banquete
uma comemoração maravilhosa lá no céu. E vai estar os anjos do Senhor, Deus Pai, o Espírito Santo, né, no casamento, e a igreja. Vai ser a coisa mais maravilhosa. Em nome de Jesus, eu quero subir no céu. Vai estar maravilha. Só que aqui na terra o pau vai estar quebrando, que o anticristo vai estar perseguindo os que ficaram, e vai começar a grande tribulação, e vai ser um caos aqui na terra. Então, enquanto estiver acontecendo o casamento, a festa, a alegria lá no céu, aqui na terra, o pau vai estar quebrando. Vai ser só desgraça, só caos, vai ser um pré-inferno aqui na terra. Depois da grande tribulação, Jesus vai voltar pela segunda vez. Ele vai voltar sozinho? Na Bíblia diz que Jesus vai voltar com os seus anjos para salvar Israel, mas ele vai estar casado com a noiva. Então, obviamente, a noiva vai voltar junto com ele, porque quando ele voltar, ele vai descer o reino dele, que é a Nova Jerusalém, na terra e estabelecer. E é óbvio que a noiva já vai estar junto. E eu lembro que também no início da minha conversão eu já estava lendo a Bíblia, mas eu estava bem no começo, então eu não tinha muito entendimento sobre o cristianismo. Eu lembro que, de novo, eu tive um sonho, mas era um sonho meio que visão. Parecia que eu estava meio acordada e meio dormindo. Nessa visão que eu tive, eu via Jesus voltando para a terra. Tinha um exército junto com ele. E nesse sonho eu estava junto. E eu estava com roupa de guerreira. Eu estava com armadura, com escudo, com espada e capacete. E eu estava junto com Jesus, com várias pessoas que eu nem lembro do rosto, pessoas que eu nem conhecia. Era um exército assim, ó, e eu tava no meio do exército, e Jesus assim, ó, se preparando pra voltar, a coisa mais linda. E eu fiquei sem entender, eu falei, mas como assim? Eu vou voltar pra terra com Jesus? E eu fiquei por muitos meses, tipo, pensando nessa visão que eu tive, tipo, não tô entendendo. Como assim? Eu tô aqui na terra, Jesus tá no céu, e como que eu vou voltar com ele pra terra? Depois de ler a Bíblia, eu fui entendendo, e Deus foi me mostrando que, na verdade, quando Jesus voltar para resgatar Israel, a noiva vai estar junto com ele. Que coisa linda, né, gente? Então a noiva vai ver Jesus derrotando o anticristo, a noiva vai ver Israel reconhecendo Jesus como Senhor. Que evento, hein? Que momento! Eu também já sonhei com Jesus no milênio. Foi incrível. Na palavra do Senhor, em Apocalipse 20, do 7 ao 10, fala sobre o milênio de Cristo. Depois do arrebatamento e depois que Jesus voltar com a igreja para salvar Israel, derrotar o anticristo, ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra e será por 1000 anos. Nesse 1000 anos, Satanás será preso e haverá paz na terra com o reinado de Cristo. E é óbvio que a Nova Jerusalém descendo na terra, Jesus vai reinar sobre todos os povos e a igreja vai habitar com ele dentro do reinado, né? Porque ela é casada, né? Ela é a noiva de Cristo, ela é a noiva do rei, ela é a esposa do rei. A igreja vai estar dentro do reino, né? Dentro da Nova Jerusalém com Jesus. Nesse sonho que eu tive, eu sonhei com a Nova Jerusalém. E ela realmente estava na terra e eu estava dentro do palácio, né, do reino de Cristo. E era uma sala de estar muito grande, era gigante, era muito grande. E tava eu com umas pessoas todas de branco, e essas pessoas eu também nunca vi na vida. E eu lembro que nesse sonho a gente estava muito feliz, estava todo mundo em paz assim. E eu lembro que Jesus estava chegando. Quando Jesus chegou, todo mundo deu a mão. Era muito natural. Jesus chegava, todo mundo dava a mão assim, o corpo se unia. E aí ele chegou e deu a mão pra gente também. Nesse sonho foi muito incrível, porque Jesus ficou bem do meu lado e eu era tão apaixonada por ele que quando eu vi ele eu fiquei admirada assim. E aí eu pulei nele e abracei ele. Só que era tanta glória que eu não aguentei e eu caí. E eu fiquei prostrada aos pés dele, eu fiquei agarrada na canela dele, no pé dele. Mas eu não soltava não. Era muito amor que eu sentia por ele nesse sonho. E aí ele foi, ele me levantou, ele pediu pra eu me levantar e ele fez assim pra mim, ó. E aí ele chamou eu e a galera que tava dentro do palácio, né, do reino. E aí ele abriu a porta. E na Bíblia diz que Jesus, ele é a porta. Então é muito profético esse sonho. E nesse sonho Jesus, ele abriu a porta e ele mostrou o lado de fora do reino. E do lado de fora era de fato a terra. Nós estávamos no topo de um monte, porque tinha muitos morros em volta. Só que tinha uma escuridão, era uma escuridão muito grande. Dentro do reinado era luz, muita luz. Só que da porta para fora era trevas, era escuridão. E eu vi algumas pessoas se rastejando pelo chão com vestes roxas. E eu fiquei tipo, o que é isso? E eu pensei, será que é o inferno? Não, mas não é o inferno, porque na Bíblia diz que o inferno vai ter fogo e enxofre. E na verdade, Jesus só vai julgar Satanás depois do milênio ainda de Cristo. Então vai demorar muito para o inferno realmente ser inaugurado.
E aí eu fui lendo a Bíblia e fui pesquisando, e na Bíblia diz que mesmo depois do reinado de Cristo, Satanás será solto pela última vez e ele ainda vai conseguir convencer algumas pessoas que estão espalhadas pelo mundo de se revoltar, de se rebelar contra Cristo. E aí vai ser quando as nações do mundo inteiro, as pessoas ruins, né, que se unirão do mundo inteiro, vão tentar atacar pela última vez a Nova Jerusalém. É claro que Deus não vai deixar, é claro que Deus vai dar vitória a Jesus, e aí vai ser a famosa guerra de Armagedon. Então Gog e Magog vai ser todas as nações reunidas para atacar o reino de Cristo pela última vez. Mas já está decretada a vitória de Jesus, Jesus vai vencer, e aí o inferno será inaugurado quando Jesus definitivamente lançar Satanás no lago de enxofre. A última visão bíblica que eu tive com Jesus, que foi linda, a mais recente inclusive, eu sonhei também, e nesse sonho eu subia para o céu e eu vi Jesus no céu, mas era como se tivesse um abismo entre o céu e a terra, e Jesus ele conseguia ver a terra. De onde ele estava, ele ficava abaixado e ele conseguia ver a terra. E eu vi tudo, eu estava perto de Jesus nesse sonho, e ele estava muito aflito. Jesus estava olhando para a terra e dava para perceber que ele estava ansioso, que ele estava aflito. E eu fiquei sem entender. E aí eu lembro que eu escutei a voz de Deus Pai. E Deus Pai foi e falou assim para Jesus: filho, se acalma, porque ainda não chegou o tempo. Então Deus Pai estava acalmando Jesus, falando para ele esperar mais um pouco, porque ainda não tinha chegado o tempo dele arrebatar a igreja provavelmente. E nesse sonho foi incrível, porque de repente surgiram do chão mesmo alguns anjos e eles rodearam Jesus e eles começaram a consolar Jesus, né? E Jesus começou a receber consolo daqueles anjos para ele se acalmar e aguardar o tempo de Deus. Deus me mostrou que Jesus ele anseia pelo arrebatamento da igreja, ele anseia pelo seu casamento. Mas o tempo é de Deus, e a maior prova disso é que na Bíblia diz que nem o próprio Jesus sabe quando ele vai voltar, e não sabe mesmo, gente. Na Bíblia deixa isso claro, que o único que sabe o tempo certo mesmo, a hora exata de Jesus arrebatar e voltar é Deus Pai. Nem Jesus sabe a data. Tanto é que no sonho que eu tive ele estava ansioso para voltar, e Deus Pai enviou anjos para consolar ele e acalmá-lo. E a maior prova disso é que Deus sempre mandou anjos para consolar Jesus, né? No deserto, quando Jesus foi tentado por Satanás, na Bíblia diz que depois que ele venceu Satanás no deserto, ele foi servido por anjos, né? Ele foi consolado através de um banquete no deserto, e também quando ele foi para o Getsemane, que ele sabia que ele ia ter que passar pela cruz, ele também foi ali consolado por anjos. Então Jesus, ele sempre foi consolado por anjos. Então esse meu sonho foi totalmente bíblico, para a glória de Deus também. E na palavra do Senhor diz em Isaías 53:11 que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ele ainda espera pela recompensa do seu trabalho. E quando isso acontecer, ele vai se alegrar muito. E o mais lindo de tudo é que o meu marido Jackson, ele já viu Jesus esperando pela igreja, e ele falou que foi uma das visões mais lindas que ele teve. Ele falou que Jesus estava de roupinha de noivo, de terninho e gravata, e com um gelzinho na cabeça, o cabelinho arrumadinho. Ele já estava pronto, esperando a noiva. Então, na verdade, ele já está pronto, esperando pelo seu casamento. É a noiva que está atrasadinha, né? Mas ele é paciente, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Então é isso, gente. Foram essas 4 experiências pessoais que eu tive com Jesus. Todas têm bases bíblicas, e o mais interessante é que cada uma tem uma dispensação específica para a glória de Deus. Amém? E eu quero finalizar esse vídeo com uma oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida, nos colocamos na Tua presença, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Pai, eu te agradeço por esta palavra, eu te agradeço por esta pessoa que está me ouvindo. Aleluia, eu te agradeço pelo conhecimento, eu te agradeço pela revelação do Espírito Santo. Pai, na Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Na Tua palavra também está escrito, Senhor, que o Teu povo perece
por falta de conhecimento. Então, papai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos encher de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, que o teu Santo Espírito venha nos trazer revelações através da tua palavra e que o Senhor venha saciar os nossos questionamentos, que o Senhor venha acalmar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito e que nós venhamos de fato te esperar, aleluia, com ordem e decência, com paz no coração e até lá, até o teu arrebatamento, Senhor, que nós possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Deus, em nome de Jesus, entra com provisão na vida dessa pessoa que está me assistindo, Deus, se for na área sentimental, que o Senhor venha trazer cura, restituição, que o Senhor venha trazer realizar, se for na área financeira, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, traga provisão, não deixa nada faltar, traga o necessário, Pai, traga o maná, traga a água da rocha, Senhor, mas não deixa nada faltar na vida dela, por amor ao teu nome, por misericórdia, Pai, em nome de Jesus, aleluia, Pai, em nome de Jesus. E se o espiritual dessa pessoa está fraco, eu peço que o Senhor venha fortalecendo dia após dia, que o Senhor coloque sede nela para te buscar mais, para orar mais, para jejuar mais, para ler a tua palavra, Senhor, e que o Senhor levante essa pessoa poderosamente para a honra e glória do teu nome. Vai repreendendo todo o cansaço, vai repreendendo todo o desânimo, vai repreendendo toda obra de macumbaria, toda a palavra contrária, toda a inveja, toda a oração contrária, todo o jejum contrário, vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que vem do inferno, vai afastando das nossas vidas tudo aquilo que vem do inferno. Nós rejeitamos, não aceitamos, expulsamos em nome de Jesus, e somente aquilo que vem do céu nós recebemos em nome de Jesus. Nos cobre com teu sangue, nos livra de todo mal e nos abençoe com a tua vontade sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Os links de todas as minhas redes sociais estão abaixo na descrição desse vídeo. As minhas redes sociais não são monetizadas, então eu conto sim com a tua ajuda para que esse ministério online prossiga salvando milhares de almas para Jesus diariamente. E você pode contribuir através dessa conta aqui. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. As minhas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Para quem quiser comprar os nossos livros e camisetas, as informações estão na descrição. Para quem quiser me enviar presentinhos, cartinhas ou recebidos, essa é a minha caixa postal. Semeie em nosso ministério. Contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus. Divulgue seu negócio comigo aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais. Se você quer ser membro do canal Querida Dani, é só ativar o botão aqui na minha página inicial do YouTube e você terá exclusividades. Sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira, que é um grande pregador da palavra, e o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé. Todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos e também fixado nos comentários. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.